Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Apesar de seguirmos aí com o isolamento social, continuamos com os vídeos da nossa escola bíblica dominical. E que bom que temos essas ferramentas digitais agora disponível e que bom que também que a nossa igreja conseguiu rapidamente se adaptar com esse novo modelo, que não foi fácil para ninguém no início, mas que nos permite estar estudando a palavra de Deus juntos, irmãos. E nós que gostamos tanto da escola dominical, é bom que a gente tenha um tempo onde a gente possa assistir os vídeos, abrir a palavra de Deus, acompanhar o texto bíblico conosco, para que a gente possa continuar fortalecendo a nossa fé. Nós, como igreja, temos ensinado muito sobre uma igreja saudável, e uma igreja saudável é uma igreja que estuda a Bíblia, né? E não estuda apenas para conhecer, mas estuda para conhecer e praticar. Então é importante que nós possamos ter essa disciplina, irmãos, de uma vez que a gente tenha esses textos bíblicos, estudos bíblicos disponíveis e não apenas usá-los no momento que nós enviamos os vídeos para vocês, mas que vocês possam também ao longo da semana, durante a semana, usar esse vídeo, assistir várias vezes aí as mensagens, os vídeos que estão sendo publicados, porque a palavra de Deus ela vai se renovando nas nossas vidas e eu tenho certeza que vai te edificar, como tem me edificado a mim também. Eu também estou tendo aí, tô me esforçando para ter a disciplina de acessar também os vídeos durante a semana dos cultos, das aulas da Escola Bíblica Dominical, para também alimentar a minha fé. Então é importante que a gente faça isso, irmãos. E hoje nós estaremos estudando Colossenses. Então, antes de começar esse estudo bíblico, eu quero convidar você a orar comigo, pedirmos para que Deus fale conosco, para que a gente possa entender, compreender a palavra de Deus para colocá-la em prática em nossas vidas. Amém? Senhor, obrigado por esse momento que estamos na Tua presença e tendo a oportunidade de estudar a Tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, através desse texto bíblico que iremos estudar. Que a palavra que iremos ler possa ser poder de Deus nas nossas vidas. Nosso objetivo, Senhor, é a Te agradar, é fazer com que o Senhor fique feliz com a nossa vida, honrando e bendizendo o Teu nome. Esse é o nosso desejo. E que a Tua palavra hoje possa, em nome de Jesus, abrir a nossa mente, para que possamos ainda assim continuar servindo ao Senhor, obedecendo aos Teus mandamentos e glorificando o Teu nome com o nosso estilo de vida, um estilo de vida aprovado por Deus. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero ler com você Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Essa é a palavra de Deus e a palavra de Deus diz assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Eu vou ler mais uma vez, Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Glórias a Deus. Irmãos, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu a Colossenses, tivemos a oportunidade de ouvir uma mensagem sobre Colossenses alguns domingos atrás. Ele escreveu essa carta aproximadamente no ano 60, 62 depois de Cristo, quando ele estava preso em Roma. O apóstolo Paulo nunca havia visitado essa igreja e o que aconteceu foi que um homem chamado Epáfras, natural dessa cidade de Colossos, foi evangelizado pelo apóstolo Paulo e ele se converteu. E após ele retornar para a sua cidade natal, ele pregou o evangelho lá e fundou a igreja de Colossenses. Uma bênção, né? Você imaginar, né? Você evangeliza uma pessoa, essa pessoa volta para sua cidade natal, chegando lá ele começa a evangelizar toda a cidade e ainda abre uma igreja. Que bênção! Esse Epáfras foi um homem de Deus. Glória a Deus pela vida de Epáfras. E após um tempo no evangelho, aqueles irmãos da igreja de Colossenses começaram a desejar algo a mais, pois a palavra de Deus que eles haviam recebido através de Epáfras já não estava sendo mais suficiente para eles. Eles estavam com aquele desejo de algo a mais, como se aquela palavra era muito pouco para eles. Então,
a pedido de Epáfras, Paulo escreve a carta aos Colossenses com o objetivo de encorajar aqueles irmãos, sendo que a mensagem principal dessa carta é que Jesus era suficiente. Foi isso que o apóstolo Paulo enfatizou diversas vezes na carta. Jesus Cristo, ele é suficiente. Vocês não precisam de mais nada, vocês não precisam de algo a mais, vocês não precisam trazer nada das religiões pagãs para dentro da igreja, porque aquilo que vocês receberam de Epáfras, que é a palavra da verdade, que é o Jesus Cristo ressuscitado, que pode salvá-los dos seus pecados, esse Jesus, ele é suficiente para a vida de vocês. E mergulhando no texto, especificamente no capítulo 2, no verso 6, ele começa dizendo assim: assim como vocês receberam Jesus Cristo, o Senhor. Ou seja, vocês que já receberam esse Jesus Cristo, o Senhor. Aí ele continua dizendo: continuem a viver nele. Ou seja, da mesma forma que vocês receberam esse Jesus Cristo pela pregação de Epáfras, vocês precisam agora, ou vocês apenas precisam continuar fazendo as mesmas coisas. E o que significava para ele fazer as mesmas coisas? Significava continuar obedecendo e praticando tudo aquilo que eles haviam aprendido dos mandamentos do Senhor através da vida de Epáfras. Simples assim. Olha, esse Jesus que vocês receberam, que é Senhor, o que vocês precisam fazer é apenas continuar obedecendo aos seus mandamentos, colocando em prática os seus mandamentos no dia a dia de vocês. Tanto que a palavra viver aí significa andar ou se comportar, trazendo a ideia de você ser guiado por algo. E no caso, seria continuar sendo guiado pelos mesmos ensinamentos que foram transmitidos para eles no passado. E aí na continuidade do versículo 7, é interessante que o apóstolo Paulo ele já explica como que eles deveriam continuar, ou seja, qual que é a maneira, qual que é a forma que eles deveriam continuar vivendo em Cristo. E aí ele traz 3 tópicos que nós podemos citar. O primeiro é enraizados e edificados. O segundo é firmados na fé, como foram ensinados. E o terceiro é transbordando de gratidão. Olha só que interessante, irmãos, o significado de cada uma dessas palavras. Primeiro, enraizados e edificados. Enraizados, ele traz uma ideia de uma árvore, que quando ela é plantada, ela cria uma raiz extremamente sólida e firme. Tão firme que é muito difícil de você arrancar uma árvore depois. E a parte da raiz também traz a ideia de onde virá a sua alimentação, ou seja, o que alimenta, toda a alimentação que aquela árvore vai receber virá da sua raiz. Depois ele traz a palavra de edificados. Edificados, ele traz a ideia de um edifício, que ele é construído de uma forma extremamente robusta, mas ao mesmo tempo extremamente sólida. E certamente um edifício bem construído, de uma forma bem forte, sólida e firme, dificilmente cairá. Interessante em ver que o cristão que o apóstolo Paulo então ensina para aqueles irmãos de Colossenses que eles deveriam continuar nos ensinos de Cristo, eram cristãos que estariam enraizados e edificados, trazendo aí os 2 exemplos juntos, né? Ou seja, o enraizados trazendo a ideia da profundidade por causa da raiz, e o edificado trazendo a ideia da solidez de um edifício, ou seja, profundo como a raiz de uma árvore, mas sólido como um edifício. O segundo exemplo, ele fala que tem que estar firmado na fé, como eles haviam sido ensinados, ou seja, trazendo para eles a importância daquilo que eles haviam aprendido de Epáfras. Tanto que no início desta carta que o apóstolo Paulo escreveu, ele ressalta a importância e a bênção de terem recebido a palavra através da vida de Epáfras, ou seja, que eles receberam o evangelho verdadeiro. E aqui ele fala, firmados na fé. Firmados na fé traz a ideia de uma fé forte,
de uma fé firme. Interessante, né? Vocês têm que ficar com uma fé forte, exatamente da mesma forma que vocês foram ensinados no passado pela vida de Epáfras. E o terceiro ponto que ele traz é transbordando de gratidão. E a ideia transbordar é interessante, né, irmãos? Porque ele fala assim, transbordar traz a ideia de algo que está crescendo, ou seja, era algo crescente. Tanto que tem alguns estudos que falam que ele está trazendo a ideia de um oceano, onde você não consegue nem ver as fronteiras, o término daquele oceano, né? Você fica ali no oceano, você está no meio do oceano, onde você não consegue ver o final daquilo. E assim deve ser a gratidão, deveria ser a gratidão no coração daqueles irmãos colossenses. Ou seja, uma gratidão tão grande, que a gente não consegue nem ver fim para isso. E eu gosto muito da palavra de grandes quantidades, ou seja, grandes quantidades ou em excesso, algo que tem que estar em excesso, em grandes quantidades na nossa vida. E assim que deveria ser a gratidão para aqueles irmãos em Colossenses, enfatizado pelo apóstolo Paulo, ou seja, que eles deveriam estar transbordando de gratidão, que eles deveriam ter gratidão como um oceano, que eles deveriam ter gratidão em excesso, ou que a gratidão deveria ser algo crescente na vida deles. Muito interessante. E a gratidão realmente, né, irmãos? A gente vê por toda a Bíblia, principalmente com grandes ênfases no Novo Testamento, a importância da gratidão na nossa vida como cristão. E quando a gente observa todo esse versículo, tanto o versículo 6 como o versículo 7 aqui de Colossenses, irmãos, o que esse texto nos ensina, traz de ensinamento para nós, é que nós precisamos, irmãos, continuar dedicando as nossas vidas ao Senhor Jesus. Como diz no texto, continuar a viver nele. Eu e você, nós precisamos continuar a viver em Cristo. Eu sei e reconheço que o contexto que nós estamos inseridos neste momento tem sido extremamente difícil, para alguns ainda mais difícil, considerando o contexto individual que estamos enfrentando, mas nós, irmãos, nós não podemos deixar com que a nossa vida espiritual seja contaminada por heresias, achando que Jesus ou a Bíblia não seja suficiente e passarmos a buscar outras coisas para complementar a nossa fé. O que nós precisamos, irmãos, neste momento, nesses dias, mesmo com tudo isso que estamos passando, a única coisa que nós precisamos nas nossas vidas, nós precisamos apenas de Cristo e apenas da Bíblia, porque isso é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada, irmãos. Nós não precisamos de um complemento de fé para poder enfrentar as adversidades que nós estamos passando hoje. E nós não precisaremos de nada complementar a nossa vida para as lutas que virão no futuro, para as outras dificuldades que teremos que enfrentar enquanto estivermos nessa terra. Mas é importante que nós tenhamos ciência de que nós temos o suficiente. E o que nós precisamos fazer agora não é buscar algo novo. Nós precisamos continuar andando com Jesus. Como diz esse texto, assim como vocês receberam Cristo, eu recebi Cristo e você também recebeu Cristo. O que o Senhor espera de cada um de nós é apenas que nós continuemos a viver nele. Ou seja, que a gente continue a nos comportar e a colocar em prática esses mandamentos que nós já conhecemos. Por isso a palavra de Deus para nós, irmãos, nessa escola bíblica dominical é: continue, meu irmão, continue andando, continue vivendo conforme as Escrituras, continue obedecendo aos mandamentos do Senhor que você já recebeu na sua vida. E na continuidade eu queria deixar um alerta para vocês, como esse alerta serve para mim também, né? Para a gente tomar muito cuidado com as distrações, irmãos. Infelizmente, vivemos cercados de coisas que mais servem para nos distrair espiritualmente do que para nos fortalecer. Por isso que nós precisamos estar atentos para não sermos enganados. É muito importante estarmos atentos para não sermos enganados. E aí eu quero trazer 3 tópicos para ajudá-los, para nos ajudar, porque eu também faço parte de uma igreja que precisa continuar, para nos ajudar
a continuarmos a andar com Cristo, sem ter a necessidade de buscar algo a mais nas nossas vidas, porque nós já temos o suficiente, Cristo e a Bíblia. Então eu quero trazer para vocês 3 recomendações. A primeira é que nós precisamos ter uma vida sem oscilações. Nós precisamos viver uma vida espiritual sem qualquer tipo de oscilação. Por isso que ele traz a palavra no verso 7 dizendo assim: enraizados e edificados. É assim que nós temos que continuar. Como eu vou continuar andando com Jesus? Enraizados e edificados, ou seja, sem qualquer tipo de oscilação. A gente pode ver neste contexto, né, tanto a palavra enraizados como edificados. Essa palavra ela mostra uma única coisa, né? Ela mostra uma solidez, como também a profundidade. A solidez de um edifício e a profundidade de uma árvore. Ou seja, irmãos, é assim que deve ser a nossa fé, sólida e profunda, sem qualquer tipo de oscilação. Pode acontecer o que for, o vendaval, tudo que for, uma árvore não vai oscilar, um edifício também não vai oscilar. E assim que deve ser a nossa fé também não pode oscilar, mesmo quando é submetido diante de situações adversas. E eu digo para vocês que muitas vezes nós vemos irmãos, irmãs, e não necessariamente da nossa igreja, mas de outras igrejas, pessoas, conhecidos nossos, que muitas vezes sofrem muitas oscilações na fé, né? Hoje estão ok com Cristo, amanhã talvez, daqui 2 dias não estão mais. Hoje eu estou firme com Jesus, aí amanhã não estou mais firme com Jesus. Aí na semana que vem voltamos a ficar firmes com Jesus. O que essa palavra nos ensina é que nós não podemos ter esse tipo de oscilação. Nós precisamos estar firmes e constantes. Dias bons, dias de adversidades que iremos enfrentar. Hoje eu conversava com o pastor Júlio e ele comentava comigo e conversávamos sobre as lutas e as dificuldades que nós somos submetidos o tempo todo, e citávamos alguns textos como o de Daniel na cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, que ambos, Deus estava com todos eles, mas Deus ainda assim permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões e que os 3 jovens fossem lançados na fornalha. Deus não os poupou de passar por esse tipo de luta, mas o que Deus garantiu para eles é que estaria com eles, como esteve com Daniel na cova, como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha, como ele mesmo garantiu lá no Salmo 23, que ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, passaremos momentos bons, mas também teremos lutas e aflições. Mas nós não podemos oscilar na nossa fé. Nós precisamos ter uma fé enraizada, nós precisamos ter uma fé edificada, porque isso vai nos ajudar a estarmos sólidos, firmes, profundos, para passar qualquer tipo de situação com Cristo. E essa é a forma que nós devemos e que nós precisamos continuar com Cristo. O segundo tópico é ter uma fé forte. Por isso que ele fala firmados na fé, ou seja, ter uma fé forte. Para eu continuar com Jesus, eu preciso ter uma fé forte. E como é que eu faço para ter uma fé forte? Como é que eu faço para ter uma fé forte? É simples, irmãos. Essa é a parte mais fácil de falar, de fazer. Para alguns tem mais facilidade, outros não. Mas por que é simples? Porque trata-se das disciplinas espirituais. Eu preciso ter o hábito de orar, como eu também preciso ter o hábito de ler a Bíblia. É só dessa forma, irmãos, e não tem outra forma. Com oração e leitura bíblica é que eu vou ter uma fé forte. Ah, pastor, mas eu não tenho um hábito, eu não tenho essa disciplina de orar e de ler a Bíblia. Então eu digo para você que você vai ter uma fé fraca. E talvez você pode chegar numa situação que você nem vai ter mais fé, porque é uma necessidade espiritual a oração e a leitura bíblica. Então eu quero encorajar vocês, irmãos, para que nós possamos ter uma fé forte, sermos saudáveis como igreja espiritualmente.
Então nós precisamos de verdade, irmãos, ter o hábito da oração, ter o hábito da leitura bíblica. E aí eu digo para vocês, irmãos, nós sabemos o que é bom e o que não é. Nós sabemos que não é a novela que vai deixar a nossa fé forte, não é o futebol que vai deixar a nossa fé forte, não é o Netflix que vai deixar a nossa fé forte. O que a gente precisa fazer nós precisamos ser disciplinados, colocar um horário para orar, colocar um horário também para ler a Bíblia todos os dias. Essas coisas que nos ajudarão a termos uma fé forte. Uma fé forte depende diretamente de termos essas disciplinas espirituais todos os dias das nossas vidas. Então, além de termos uma fé sem oscilação e termos uma fé forte, nós também precisamos, o terceiro ponto precisamos transbordar de gratidão, precisamos ser gratos. E ser gratos a Deus, irmãos, é uma escolha que precisamos fazer todos os dias. Todos os dias nós fazemos conscientemente ou inconscientemente uma escolha. Se nós seremos gratos ou ingratos, se nós iremos agradecer ou se nós iremos reclamar. E nós podemos agradecer pelo que temos ou reclamar do que não temos. E é uma escolha. Hoje você fez um dos dois, ou até você fez os dois. Mas o que o Senhor nos orienta, a palavra de Deus nos orienta, é que nós devemos fazer apenas um. Ou seja, nós devemos agradecer pelo que temos, ao invés de reclamar do que não temos. Eu gosto muito do Salmo de Asaf, porque fala que quando ele olhava pelas circunstâncias ao seu redor, olhava as pessoas, as circunstâncias, isso fazia com que ele invejava os ímpios, que reclamava e murmurava. Quando ele entrou no santuário, quando ele esteve diante da presença de Deus, que ele passou a olhar para Deus, aí sim ele começou a encontrar motivos para glorificar o Senhor e passou a glorificar. E aí vem a frase: não tenho outro bem além de ti. E isso é maravilhoso. E é o que nós precisamos fazer, irmãos. Porque como seres humanos, a nossa tendência é sempre olharmos para as circunstâncias que nos fazem reclamar. Mas quando olhamos para o céu, para Deus, e começamos a relembrar o que Deus fez por nós, quem nós éramos, quem nós somos, os nossos corações passam a se encher de alegria, e aí a gente passa a dar graças a Deus pelo que Ele fez por cada um de nós. Esses dias aqui em casa, essa semana, conversando com as meninas e elas perguntando esses dias para mim, para a Cris, como que a gente se conheceu, como é que foi, como que será que seria a nossa vida se nós não tivéssemos conhecido Jesus, como que seria a nossa família, né? E aí eu disse assim: se nós não tivéssemos Jesus, eu e sua mãe, essa família não existiria, porque a gente acredita que a gente nem teria se conhecido, e a bênção de termos uma família, nós nem teríamos essa bênção. Então, nós precisamos, irmãos, olhar para a nossa história. E quando nós olhamos para a nossa história, quando o Senhor fez uma intervenção nas nossas vidas, nós encontraremos diversos motivos para glorificar ao Senhor. E para mim, ter uma família hoje, irmãos, é um motivo de dar muito glórias a Deus. Até mesmo porque da onde eu vim e o que eu tinha zero perspectiva de ter uma família. Então, o fato apenas de ter uma família é um motivo que eu tenho que dar glórias a Deus, dar graças a Deus o tempo todo. E isso alimenta muito o meu coração. E além disso, eu gosto muito daquele texto de Lamentações 3, 21 a 24, que fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Portanto, eu digo para vocês, meus irmãos queridos da Igreja Batista Jerusalém, faça uma lista de coisas que Deus fez por você. Isso vai ajudá-lo a manter um coração cheio de gratidão. Amém? E indo para o fim, o que eu quero deixar de mensagem para vocês é isso, irmãos. Assim como vocês já receberam Jesus Cristo como Senhor da vida de vocês, apenas continuem a viver nele. Continuem em Cristo. Vocês não precisam de mais nada. Vocês não precisam de uma nova profecia. Vocês não precisam de nada que complemente a fé de vocês, de nenhuma outra mensagem, de um outro tipo de religião.
vocês têm o suficiente, que é Jesus Cristo e a sua palavra. Apenas continuem a viver nele. Continuem a viver em Cristo. Não se deixem contaminar por nada, por nenhum tipo de heresia, porque eu e você, nós já temos o suficiente, que é Jesus Cristo e a sua palavra em nós. E o que nós precisamos fazer é continuar. E continuar como? Continuar sem ter oscilações, ou seja, ficando com uma vida espiritual sólida. Continuar tendo uma fé forte, que é com as disciplinas espirituais, orando todo dia, lendo a Bíblia todo dia. E continuar com bastante gratidão. Que todos os dias você possa encontrar um motivo para glorificar a Deus. É dessa forma que eu e você precisamos continuar. Eu quero orar por você e abençoar a tua vida, para que o Senhor Jesus ajude você, ajude a mim também, ajude a todos nós, Igreja Batista de Jerusalém, a continuarmos, sem nos desviar para a direita ou para a esquerda, porque sabemos que essa é a vontade de Deus. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra, por este momento, por essa reflexão bíblica tão gostosa que fizemos. É muito bom estudar a tua palavra. E queremos dizer que, como esses irmãos de Colossenses, nós também recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nós queremos também continuar, Senhor, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, ou sem buscar qualquer tipo de complemento para a nossa fé, porque nós já temos o Senhor e a tua palavra, e isso é suficiente para cada um de nós. Nos ajude, Pai, a termos uma fé consistente, sólida, como uma raiz de uma árvore, como um edifício. Ajuda-nos, ó Pai, a termos uma fé forte com as disciplinas espirituais, orando todos os dias, lendo a Bíblia todos os dias. E ajuda-nos, ó Pai, a continuar tendo esse sentimento e essa atitude de gratidão, sempre dando graças a Deus pelo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Jesus, porque ter o Senhor é um presente. É um presente. De todos os dias nós temos motivos de te glorificar. Quem nós éramos, Senhor? Estávamos, Deus, nas trevas, destinados à morte. O Senhor nos salvou, nos tornou seus filhos e ainda nos deu a esperança de vida eterna. É muita bênção para quem não tinha nada. É muita bênção e nós te agradecemos por isso. Que o Senhor nos abençoe e abençoe esse domingo de cada irmão, para que possamos continuar, insistir, persistir na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Obrigado pela oportunidade de estar conectado com você na sua casa. E logo, logo, irmãos, bem em breve, nós estaremos juntos, convivendo normalmente, congregando na nossa amada Igreja Batista Jerusalém, celebrando a bondade que o Senhor tem tido para cada um de nós. Fiquem firmes, continuem, perseverem na oração, perseverem no estudo bíblico da Palavra de Deus, perseverem em se afastar de tudo que é pecado, de tudo que vem do mundo, para preservarmos a nossa saúde espiritual, porque essa é a vontade de Deus para a nossa igreja, que a gente seja uma igreja saudável. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.